Oi gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão a Maria Rosa Azevedo. Oiê! E o Caleb Guerra. Olá, pessoal. A gente sempre começa, falando sobre o evento da Observa China da semana. Então, essa semana a Observa Convida recebe o Yuan Xie, formou pela Escola de Engenharia Mauá, possui MBA em Marketing de Serviço pela FIA USP e formação de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Ele tem uma vasta experiência aí com empresas nacionais, multinacionais, e na Observa vai falar sobre os investimentos chineses no Brasil, mas sobre uma ótica diferente. Ele vai trazer aí um panorama sobre oportunidades que pequenas e médias empresas brasileiras podem ter com esses investimentos chineses. A gente sempre fala de investimento chinês aqui, lá no Observa também. A gente fala muito sobre grandes empresas, coisas relacionadas à infraestrutura, empreiteiras, construção civil, etc. Mas tem muita oportunidade aí sendo perdida pelos brasileiros porque não sabe que existe esse dinheiro disponível, essas oportunidades disponíveis para quem tem pequenos e médios negócios. Então, um papo imperdível, como sempre, inscrições no www.observachina.com. O evento acontece nesse sábado, às 10 horas da manhã. Maria Rosa, qual vai ser seu recado essa semana, seu abraço, como é que é? Ai, gente, meu abraço é pra vocês, eu queria falar isso. Ninguém tá entendendo, né? Mas queria falar que, nesse final de semana, eu resolvi brincar eu tava torcendo pra fazer, claramente, né? Porque aí eu fui andar eu andei quase 30 quilômetros de bike e entre isso eu corri 10 quilômetros. Isso tudo dentro da USP. E aí eu tava bem cansada já quando eu tava na parte da corrida e eu resolvi ouvir o episódio da Semana do Pagode pra ouvir tudo direitinho, ver se tava tudo certo. O que é um milagre, porque a Maria Rosa sempre fala que não gosta de ouvir o episódio depois que ele sai. Então... Eu acho muito bizarro ouvir minha voz, galera. É sobre isso. E agora eu tô tentando, porque o pagode é muito legal. Eu tava rindo com a gente. Eu achei isso muito bizarro. Que egocentrismo. Não, detalhe. Eu ri com as minhas próprias piadas. Não, eu tava rindo com vocês. Eu recebi informações aqui no ponto do diretor dizendo que o Igor também ri de si mesmo. Não, mas olha... Pode. Verdade. Ei, peraí, bate aqui. Não, mentira. Eu estava rindo no quadro Cilada, em específico, quando a Maria Rosa xingou os ouvintes e chamou eles de cão. Filho de cão, pra ser mais preciso. Eu estava rindo disso. Isso é calúnia do nosso diretor aqui soprando no ponto, então não é o caso. Mas o abraço tá recebido, Maria Rosa. Obrigado, viu? Eu não tava rindo de mim, eu tava rindo da gente, tava rindo da nossa interação, entendeu? Desse bate-bola gostoso que a gente faz, dessa coisa toda. Maria Rosa fala igual a Luciana de Minas. Sprite Diet. Caleb, seus recados, seus abraços, essa semana tem? Sim, eu vou puxar esse gancho da Maria Rosa. O pagode, ele, além de, já fazer parte das minhas tradições semanais de sentar aqui com vocês, reunião de pauta, etc., eu tenho descoberto a partir do pagode também algumas pessoas que eu conhecia antes, já eram meus amigos, mas realmente tinham acompanhado o trabalho do pagode. Vieram aqui por causa de mim e estão amando demais e ficando. E a galera tá me perguntando. Nossa, que estrela. Muito. Vieram por minha causa e ficaram por causa da Maria Rosa, com certeza. Que eu não prendo obrigado, a atenção Caleb. de ninguém. Vai te ferrar. Mas eu queria deixar esse abraço pro Eros, sabe? O Eros é um daqueles amigos que você descobre na caminhada. Ele sempre pergunta como é que eu tô, ele sempre manda feedback, ele fala, cara, gostei das recomendações da semana, e pergunta como eu tô. Cara, e o Eros eu conheço antes, acho que de tu ter conhecido ele. Eu conheci o Eros em 2013. Olha, ele fez sério? Intercâmbio na mesma época que eu. Uhum. Ela contou isso quando ele ganhou o sorteio do pagode. Foi. Ganhou um dos livros que a gente sorteou. Que massa, Sou fanzoca do Eros. Esse mundo é muito pequeno. Muito pequeno. Então um abraço aí pro Eros. Obrigado, viu, Eros? Legal demais. Fofo, obrigada. Então vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias. Roda a vinheta. O PIB da China registrou um aumento de 18,3% no primeiro trimestre deste ano, representando aí a maior alta desde 1992, que foi quando o país começou a medir o número. Além da recuperação dos setores impactados pelo rígido lockdown nacional em 2020, as vendas no varejo, o investimento estrangeiro direto, o fortalecimento da produção industrial e da construção civil ajudaram a compor o resultado. Com este número, o país provavelmente crescerá acima dos 6% neste ano, que foi a meta estabelecida durante o encontro legislativo anual conhecido como 2 sessões.
Caleb já falou sobre isso aí alguns episódios atrás. Você pode conferir o que são essas duas sessões num Gaokao anterior aí que vai estar indicado na descrição. De acordo com a Bloomberg, o crescimento chinês provavelmente ultrapassará todas as grandes nações de 2021 e deve ficar em 9,3%. Os analistas preveem algo entre 8,6% e 8,9%. Mesmo com a divulgação das estatísticas, o mercado de ações se manteve praticamente estável. Investidores continuam de olho, é claro, em uma possível bolha de ativos, e o Banco Central determinou a redução no crescimento dos empréstimos nos próximos meses como forma de controlar a oferta de crédito lá na China. Economistas também estão esperando que Pequim cumpra com a promessa de não realizar mudanças bruscas nos subsídios monetários e fiscais neste ano. Maria Rosa, a gente conversou bastante sobre essa pauta na nossa reunião, né, que a gente sempre faz às segundas-feiras para decidir o que entra ou não no pagode. É preciso dar um contraponto aí, porque para quem não entende muito de economia, acompanha pouco esses números nacionais, 18,3% choca muito, é um crescimento absurdo, óbvio, porque o Brasil provavelmente vai crescer pouquíssimo esse ano, se crescer, aí vai depender da situação da pandemia. Europa e Estados Unidos também com um crescimento mais magro, e 18,3% é um número que impacta muito quando você compara com o resto do mundo, né? De qualquer forma, é importante lembrar também que o resultado já era baixo no ano passado, né? Então, a base de comparação para determinar o que cresceu, ela é mais baixa e isso não significa que a China recuperou totalmente a sua economia em níveis pré-Covid, né? Opa, Igor, exatamente. Eu acho que não é nem só sobre entender economia, mas entender sobre matemática mesmo, né? A gente pensar nessa comparação entre o valor mais baixo, então a gente pega o delta, a diferença, quando a gente coloca em taxas percentuais, realmente a diferença vai ser maior quando se tem um denominador menor, né? Então, por exemplo, se o numerador se mantivesse estável e aí o denominador diminuísse, a gente tem uma porcentagem maior. Mas essa notícia, ela circulou super bem aqui no Brasil, né? Ela estava presente em basicamente todos os grupos aí de investimento, de economia que eu tô no WhatsApp, eu faço parte de alguns. Como você falou, 2 dígitos eles chocam bastante. Ainda mais quando a gente tá aqui, né, nessa realidade do povo brasileiro, que a gente não vê isso tem um tempo. Como você muito bem disse, que esse resultado ele só tenha sido tão alto, porque a gente já viu, por conta dos baixos níveis, né, que estavam acontecendo no primeiro trimestre chinês do ano passado. Vale lembrar aí que em janeiro de 2020 a conversa sobre Covid ela já estava acontecendo, né, na China. A primeira notícia sobre Covid foi em dezembro. Então, o PIB do primeiro trimestre de 2020 ele foi 6,8% menor do que o primeiro trimestre de 2019. Então, esse impacto ele é muito grande. Mas hoje, a gente já vê aí que diversos índices que têm um peso muito forte, né, na construção desse resultado do PIB, lá na China, eles já estão voltando a níveis pré-pandêmicos, né? E indicadores super importantes, como, por exemplo, produção industrial, o comércio, as vendas no varejo, os investimentos, tudo isso já está voltando a taxas normais. E notícias ótimas, né? A gente vê o governo chinês com preocupação em não criar grandes alvoroços por conta disso. Principalmente criar muitas expectativas, né, para o crescimento dos próximos semestres, né? Fazendo essa comparação com 2020. Esses índices, eles tendem a não ser tão expressivos assim, porque há sinais de que as coisas já estão se estabilizando, né? Então, esse delta, essa diferença, provavelmente não vão ser mais tão expressivas. E vale comentar que um peso muito grande dentro dessa retomada chinesa, ele se deve aí a um altíssimo grau de exportações também. E existem algumas questões relacionadas a isso, né? A primeira é que acabou indo um pouco contra a intenção chinesa, essa intenção que foi anunciada no último plano quinquenal, que é um foco maior no desenvolvimento, nesse crescimento do PIB, através de um maior consumo, na verdade, doméstico. Então, um aumento da renda per capita fazendo com que a população chinesa consuma mais e um PIB não tão dependente de exportação como vem sendo aí desde 2001, que foi quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio. E esse projeto desse incremento no consumo doméstico, ele é chamado de circulação dual. E é algo que bem provavelmente vai acontecer, né? À medida aí que outros países também forem avançando nas suas vacinações. E também, já se fala, já tem sido previstas mudanças nas forças que regem o comércio internacional, né? A Karen Vasquez falou disso super bem na matéria dela dessa semana na Folha de São Paulo, que como a pandemia ela serviu para escancarar o quanto os países do mundo são dependentes da China, né? Isso em escala global. No nosso caso, aqui no Brasil, nem se fala, né? O quão dependente a gente é de exportar produtos manufaturados, industrializados chineses, exportar commodities para a China. Então, hoje a gente vê uma balança econômica aí completamente dependente da China, no caso de Brasil. Mas eu acho que a principal conclusão dessa notícia é que o número impacta, o número está distorcido,
mas ele impacta e é um crescimento que provavelmente vai superar as expectativas colocadas pelo governo, né? Então, o crescimento aí, como você, Igor, falou, de 9% é algo muito impressionante. E ainda mais quando a gente traz aqui projeções que falam que das 5 maiores nações do mundo, né, todas, exceto a China, não vão passar de 3,5% de crescimento do PIB em 2021. Então, não sei vocês, galera, mas eu já tô aqui sabendo que uma partezinha do meu dinheiro vai ser investido aí na China, em empresas chinesas. Terminou no último fim de semana o encontro do enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, e seu colega chinês, Xie Jinhu. Os dois se reuniram em Xangai para discutir a agenda climática dos dois países. Essa foi a primeira visita à China de um membro de alta patente no governo Biden. Kerry passou 2 dias em negociações e o encontro terminou com uma declaração conjunta até um pouco enxuta. A nota divulgada pelo Departamento de Estado menciona que Estados Unidos e China vão trabalhar pelo, abre aspas, aprimoramento de suas respectivas ações e a cooperação em processos multilaterais, fecha aspas, no combate às mudanças climáticas, e que os dois países também estão, abre aspas, firmemente comprometidos em trabalhar juntos e com outras partes para fortalecer a implementação do Acordo de Paris, fecha aspas. Por meio da agência de notícias estatal Xinhua, a China parabenizou os Estados Unidos pelo retorno a esse Acordo de Paris e disse esperar que os americanos cumpram o combinado, assumindo as responsabilidades previstas e fazendo as devidas contribuições. Pequim também indicou na reunião que, mais uma vez abrindo aspas, atribui grande importância ao diálogo e à cooperação com os Estados Unidos para combater as mudanças climáticas, fecha aspas. Em mais um demonstrativo da importância desse tema para a China, o presidente Xi Jinping participou ao mesmo tempo com o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em busca de aprofundar a cooperação nas metas ambientais definidas no Acordo de Paris. Os líderes avançaram conversas para a proteção da biodiversidade antes de uma conferência em outubro sobre o assunto na cidade chinesa de Kunming. Bom, além dessa conferência de Kunming, neste fim de semana, os Estados Unidos vão organizar online, claro, porque a pandemia ainda está aí, um encontro entre vários líderes mundiais para definir aí metas mais ambiciosas para o combate às mudanças climáticas, encontro esse para o qual o Brasil foi convidado, Xi Jinping também foi, mas ainda não confirmou, no momento em que a gente está gravando, ele ainda não confirmou se vai participar ou não, e o Brasil chega, né, Maria Rosa, nessa reunião com uma série de denúncias na área ambiental. A gente teve delegado da Polícia Federal dizendo que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, está barrando, proibindo os policiais de fiscalizarem, de multarem, o próprio IBAMA também já tem meses que não consegue multar, porque isso é ordem do ministro, não pode multar. Enquanto isso, desmatamento galopante, e o Brasil parece, né, por conta dessa questão da China de, em teoria, não se meter em assuntos internos, parece confiar que a China não vai pressionar o Brasil como Estados Unidos e a Europa estão pressionando nessa área ambiental. Mas isso está bem longe da realidade, né, Maria Rosa? Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o quanto essa pauta verde, por assim dizer, está cada vez mais central para o governo chinês, que tenta liderar as iniciativas nessa área a níveis globais, e o que o Brasil precisa fazer, porque senão até soja vai ficar difícil de vender no futuro. Ótima análise, Igor. E é isso mesmo. Essa semana aí o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está entre as principais hashtags do Twitter, né? O Fora Salles tem sido colocado aí, né, na rede social, no Twitter, por diversos políticos, diversas pessoas públicas de todos os tipos. Inclusive, ele chegou a entrar num bate-boca com a Anitta, né, com a cantora, por conta da hashtag Fora Salles. Isso tudo aí motivado por escândalos, né, na gestão Salles, que chegaram ao STF e chegaram pelo chefe da Superintendência da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva. E um dia depois dessa denúncia que ele fez ao STF, ele foi tirado do cargo, né? As denúncias aí do delegado, elas apontam aí a possibilidade de advocacia administrativa, de organização criminosa e o crime de obster ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público em termos ambientais. E tudo isso às vésperas aí dessa reunião da cúpula do clima, né? Onde o Brasil, a Amazônia, tudo isso está no foco dos Estados Unidos. Com o Ricardo Salles, inclusive, trazendo a proposta aí para a mesa de que é necessário dinheiro, né, pro Brasil combater o desmatamento. E mais especificamente de $1 bilhão para que a gente consiga diminuir em 40% o desmatamento. Desmatamento esse que no governo Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles, ele atingiu o seu pico em 12 anos, né? Os motivos para isso sendo os mais diversos. Acho que se a gente entrar nessa, a gente fica aqui até amanhã, ok? Mas resumindo, como você mesmo disse, Igor, a gente vê China e Estados Unidos de olho no que o Brasil vai fazer, os impactos que isso vai ter, né?
impactos diretos e indiretos. E, agora voltando a falar mais propriamente da notícia, né, dessa questão de China e Estados Unidos, primeiro a gente não pode esquecer que estamos falando dos dois países que, disparadamente, são os mais responsáveis pela poluição, pela emissão de carbono no mundo, né? Então a gente tem China representando 27% e Estados Unidos 13% das emissões de carbono no mundo. Esses são dados de 2019, para deixar claro. E ambos governantes, né, o Xi Jinping e o Biden, eles têm se mostrado muito comprometidos, muito vocais com relação ao tema meio ambiente, sustentabilidade. A gente vê aí o governante chinês, né, ele afirma que a China vai ser neutra na pegada de carbono em 2060, algo que a gente trouxe assim que ele falou isso, a gente trouxe aqui no Pagode, comentamos sobre essa questão de sustentabilidade na China e de emissão de gás carbônico e tudo isso. E aí vale lembrar que ele comentou, né, entre aspas, que está na busca por uma China bela e moldando uma civilização ecológica, fecha aspas. E o Joe Biden, né, tentando retomar os avanços na questão de sustentabilidade que aconteceram durante o governo Obama. Isso tudo depois do ex-presidente Trump tornar a questão completamente secundária, inclusive reverter dúzias de regulações que aconteceram relativas a esse assunto, né? O ponto que a gente tem que ficar de olho aqui, inclusive com esse summit que vai acontecer, né, que você mencionou aí, Igor, que o Xi Jinping até agora não confirmou a presença, é se vão conseguir deixar de lado diversos assuntos, né, conflitantes e unir forças em relação a essa questão ambiental, né? Principalmente quando a gente vê e a gente coloca uma lupa, principalmente das questões chinesas no assunto, né? A gente tem uma China, isso é um motivo de preocupação muito grande, porque 58% da fonte primária de energia da China vem do carvão. A China é de longe líder na produção e no uso de energia eólica e de energia solar. Tecnologias essas que elas podem ser muito benéficas, né? Se elas tiverem esse lançamento global, essa maior adesão global, facilitada por esses acordos que podem acontecer. Quero terminar esse comentário com uma frase dita pelo Ma Jun, que ele é diretor do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais de Pequim. Eu acho que resume bem a preocupação, né, que existe em torno desse assunto, que é de, entre aspas, a governança global do meio ambiente não é capaz de funcionar sem os dois países trabalhando juntos. Fecha aspas. E eu acho que essa frase demonstra bem a importância do assunto e, ao mesmo tempo, todas as questões que permeiam ele, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu sinal verde para um novo ensaio clínico de vacina contra a Covid-19 no Brasil. Trata-se de um imunizante chinês aplicado em 2 doses com intervalo de 22 dias. Além do Brasil, também estão participando desse teste voluntários da África do Sul, da Bélgica, da própria China, que desenvolve o imunizante, né? Da Espanha, Polônia e Reino Unido. Por aqui, cerca de 12 mil pessoas serão recrutadas no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nessa fase, devem ser incluídos até 22 mil voluntários distribuídos entre países da América Latina, além dos outros que eu também já mencionei. E falando em vacina chinesa, mais uma opção pode estar disponível no mundo em breve. A CanSino Biologics começou os testes clínicos de um imunizante administrado por inalação. Segundo o canal americano CNBC, essa vacina pode ser mais eficaz do que as injetadas. A proposta é criar uma barreira de anticorpos ou células T nas vias aéreas. Se essa camada de proteção falha, o vírus penetra mais profundamente no corpo, o sistema imunológico ainda seria capaz de lutar contra ele. A CanSino já tem uma vacina injetável de dose única em uso, a gente já falou sobre ela nos momentos do Pagode, que foi aprovada em países como a Hungria, o Paquistão e o México. Bom, gente, hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto diferente, testar um formato novo aqui. Essa semana saiu muita coisa sobre vacina, sobre China, como que tá essa situação lá. Tem notícia de geopolítica, tem notícia de economia, enfim. Então a gente vai fazer meio que um concentradão, assim. Maria Rosa e Caleb vão trazer aqui algumas coisas que eles viram pela internet, notícias que a gente vem monitorando ao longo da semana para trazer aqui pro Pagode, e que a gente não vai falar individualmente de cada uma delas, porque senão ficaria um episódio muito redundante e também muito longo. Vou começar com a Maria Rosa, então. Maria Rosa que vai falar um pouco sobre como o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, que foi inclusive inspirado no CDC americano, que já é mais antigo, tem uma atuação global aí, eles estão lidando com um problema aparentemente bastante sério, né, para o governo chinês, que é o nível de eficácia das vacinas que foram produzidas na China até o momento, né? Então, Maria Rosa, o que o Gao Fu, que é o diretor desse CDC, falou aí na semana passada sobre essa questão? Boa,
Oi, Igor. O Galfu, ele falou sobre essa questão de eficácia das vacinas, né? E ele veio com a ideia, ele propôs que se misturassem vacinas e que se misturassem não só vacinas de origens diferentes, né? Mas também se fazer testes onde também os intervalos entre essas doses de vacinas também se mudasse, fosse permutando essas coisas para tentar entender qual que seria o cenário ótimo de eficácia entre as vacinas. Ainda mais pensando que cada vacina específica, então falando principalmente das duas vacinas chinesas, né, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca e a de Oxford, são vacinas que têm origens diferentes, né, são feitas com métodos muito diferentes. Então, vem desse local a ideia que ele deu de se misturar essas vacinas. Maria Rosa, eu vi também que o que mais levantou a atenção da mídia nessa fala dele foi que essa seria a primeira vez que um representante de um órgão do governo demonstra preocupação em relação às vacinas produzidas nacionalmente. Pois é, Caleb. E além disso tudo, de ser a primeira vez aí que um representante de um órgão público, ele traz à tona, e é quase uma declaração de meia-culpa, né, sobre olhar para esse ponto da eficácia das vacinas, né, e de como esses dados, eles são coletados, porque eu acho que nesse caso vale até trazer uma fala do Peter English, que ele é de uma consultoria famosíssima, que é a Public Health England, e ele foi uma dessas pessoas mais vocais ao levantar esse ponto, e diversas outras autoridades nesse assunto concordaram e endossaram o que ele comentou. E o ponto dele foi principalmente de que não faz sentido de que a altura que a gente está já do campeonato, com já vacinas circulando há algum tempo, a gente tem aí 195 milhões de doses aplicadas na China, a gente tem mais de 200 milhões de doses aplicadas nos Estados Unidos, e ainda mal se tem dados referentes à terceira fase de testes de todas essas vacinas que eu comentei antes. Hoje a gente já sabe a eficácia aí da maioria delas, né? A gente tem a da AstraZeneca e a da Sinopharm com 79% de eficácia na segunda dose, a Coronavac aí com 51% de eficácia, mas todos esses dados que estão no nosso imaginário, né, que a gente conversa sobre, todos eles são referentes à primeira e à segunda fase de testes da vacina. Então esse foi um ponto muito relevante. E outro ponto também que é importante de trazer é que essa fala do Galfu parece um outro mundo, né? Principalmente a gente que está aqui no Brasil, que tem pouco mais de 70 milhões de doses aplicadas, porque se testar e se mesclando e amalgamando vacinas, parece que você está num cenário de abundância de vacinas, né? E a gente sabe que, a gente comentou isso inclusive no episódio passado, isso é o que está acontecendo na China. A China teve esse turning point onde o foco realmente passou a ser da vacinação mais doméstica, só que ainda a diplomacia da vacina, né, algo que a gente tem trazido todos os episódios, tem sido um ponto muito importante da política externa chinesa. Então, isso teria ramificações dentro dessa diplomacia das vacinas e isso afetaria esses países, principalmente países emergentes, né? E aí vale com certeza a gente falar do Brasil, afeta também as campanhas de vacinação desses países. Então, é algo pra gente ficar alerta sobre a repercussão dessa fala do Galfu aí dentro da China. Então, Maria Rosa, eu acho que você viu também, mas depois dessa polêmica toda, o próprio Galfu veio a público refutar a interpretação de que esses testes sugeridos, né, por ele de mistura de vacinas e segundas doses teriam sido por motivos de baixa eficiência das vacinas chinesas. Aqui no Brasil, eu vi bastante isso rolando na internet, a galera dizendo que a China teria admitido que suas vacinas teriam essa baixa proteção. E ele disse que não, que tudo não passou de um mal-entendido completo e que não foi isso que ele quis dizer. O que ele defendeu e continua defendendo, na verdade, é o progresso científico, né? Ele fala que enquanto cientistas do mundo inteiro estão discutindo maneiras eficazes de imunizar a população, ajustes dos procedimentos de vacinação e inoculação sequencial de diferentes tipos de vacinas podem ser opções. Para o próprio Galfu, tudo isso não passa de uma grande ideia científica. Pois é, Caleb. E ele fala que essa é a primeira vez que o mundo está sendo vacinado em massa contra um novo coronavírus, né? E apesar de todos os procedimentos de vacinação contra outros tipos que já foram adotados no mundo até hoje e que a gente vê que funcionaram bem, isso não anula também espaço para melhorar esses protocolos e fazer esses ajustes também com bases nessas características que a gente vai vendo de mutação do vírus, né? A gente já tem diversos tipos de novos vírus, mas como eu falei, isso para mim parece um pouco deslocado de uma realidade global, de um mundo onde há muita escassez de vacinas. Eu acho que isso tem até também a ver com as próximas notícias que a gente vai comentar, né? Sim, e essa confusão toda, na verdade, leva o próprio
próprio Galfo dizer que os benefícios da vacinação e desses testes, eles superam os riscos, né? E ele ressalta a importância de cientistas do mundo todo trabalhando juntos, compartilhando dados e ideias. Boa, acho que a gente deu um panorama legal do que aconteceu em relação a isso. Agora acompanhar reflexos que isso vai ter aqui no Brasil, né? Que com certeza esse tipo de coisa respinga aqui direto ou indiretamente. Mas já indo também para outra notícia que foi super importante essa semana, que inclusive Igor e Caleb, eu acho que interessa super vocês, e além de vocês também a gente sabe que tem muita gente que ouve o pagode, que morava na China, voltou nesse contexto de pandemia. A notícia é que passageiros internacionais que já estão vacinados, mesmo assim eles vão ter que fazer tanto teste, né, o PCR, quanto a quarentena obrigatória de 14 dias ao chegar na China. Querendo ou não, essa notícia também vem acompanhada de uma esperancinha para quem tá querendo voltar, né? Porque 28 embaixadas chinesas, elas divulgaram novas medidas que vão facilitar a retirada de visto para quem já foi vacinado contra a Covid. Então, mesmo você ainda tendo essa necessidade do teste, porque a vacina ela não garante que você vai estar imune ao Covid, né? Isso vale tanto para a vacina quanto para pessoas que já pegaram Covid e que tentam usar isso como argumento. Não, o governo chinês entende que a reinfecção ela é possível, e isso vai fazer com que se tenha uma maior gestão dessas pessoas que estão retornando à China, que isso seja feito com cuidado. Então, provavelmente, isso significa que vai ser mais fácil de voltar agora, meninos. Exatamente, Maria Rosa. E essas medidas, elas provavelmente vão continuar em vigor enquanto o nível de vacinação da população chinesa ele não estiver em níveis mais altos, né? E o governo chinês cita principalmente a população mais idosa, ainda não estão em níveis satisfatórios de vacinação para que se possa voltar. E vocês, meninos, ficaram animados com essa notícia? Sim, exatamente, Maria Rosa. Mas essa notícia não deixa de ser... Ela é um alento. A gente tá esperando voltar pra China faz bastante tempo, mas ela não deixa de ser meio agridoce, na verdade, né? Pois é, Caleb. Eu já sei por que você está falando isso. Porque todo dia é dia de ser triste quando se é brasileiro, não é mesmo? Agora, contextualizando, né? Quando a gente fala dessa abertura, dessa maior flexibilização para a retirada desses vistos, o que vai ser levado em consideração também é a situação de cada país em relação ao Covid, né? E a gente sabe muito bem que a situação aqui está bem fora de controle, então provavelmente para o Brasil ser um país liberado, isso vai demorar um pouco mais. Ainda é cedo para saber quando que essa medida vai abarcar brasileiros também. O Global Times, ele apurou que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Paquistão já estão entre as autoridades emissoras de visto que vão entrar nessa política de facilitação, né? Então nem sinal ainda para quem é brasileiro. Pois é, e falando em países e diplomacia, tem uma notícia importante de um país vizinho aqui, o Paraguai, que a gente não pode deixar de comentar aqui no episódio de hoje. Bom, a gente sabe que desde a década de 70, a ONU não reconhece mais Taiwan como governo legítimo da China. E desde então, em efeito cascata, vários países também fizeram o mesmo. E na verdade também são poucos países que ainda mantêm relações diplomáticas com Taiwan, né? Reconhecendo aí a soberania deles sobre o território chinês. Na Europa, por exemplo, só tem um país, que é o Vaticano. Na África também é só um país, né? O Eswatini. E aqui no continente americano são 9, mais especificamente na América do Sul, só um, que é o Paraguai. Sim, mas isso pode mudar em breve, né? O Paraguai tem uma grande necessidade de vacinas, coisa que a República Popular tem. Você já falou bastante aqui no Pagode sobre a diplomacia da vacina, né? E no caso do Paraguai, com o sistema de saúde que está enfraquecendo, à medida que os casos da Covid aumentam, o país precisa de vacinas, essa é a realidade. E apesar de todos os benefícios que o Paraguai tem com essas relações diplomáticas com Taiwan, as autoridades paraguaias reconhecem que pela falta de exportação de vacinas, uma coisa que Taiwan não pode prover agora, talvez valha a pena reconsiderar essa posição. Enquanto empresas farmacêuticas ocidentais priorizaram o envio de vacinas para países ricos que fizeram acordos prévios, a América Latina depende predominantemente de vacinas chinesas para conter a pandemia. E assim, o Paraguai pode estar mais perto do que nunca de sair da órbita de Taiwan e avançar em negociações diplomáticas com Pequim. Eu acho que tem até um ponto que vale até colocar em números aqui, Caleb, que é que só 12 mil pessoas, um pouquinho mais de 12 mil pessoas no Paraguai estão 100% vacinadas. Então, 12 mil é um número muito baixo, isso é 0,2% da população paraguaia. Então, realmente, só para mostrar o quão urgente é aí que novas diretrizes sejam tomadas quando se fala até de política externa, né? De diplomacia, de como eles vão sustentar essas relações com a China e com o Paraguai. Encerrando o nosso bloco de notícias dessa semana, hora do Galcal, nosso bloco de cultura e curiosidades históricas.
Volta e meia a gente menciona aqui que a tradução literal do nome da China em chinês é Terra do Meio. Mas qual que é a história por trás disso? E como esse nome se reflete na mentalidade chinesa? O Gaokao dessa semana é exatamente para falar dessa palavrinha, Zhongguo. Vai lá, Caleb. Bom, pra você que é ouvinte antigo aqui do Pagode, a chamada do Igor no comecinho do bloco de notícias já soa bastante familiar. Essa parte aqui no podcast, onde a gente comenta as notícias mais importantes da semana, foi batizada como a Terra do Meio. E para explicar o legado desse nome, a gente tem que voltar um pouco no tempo. A China de hoje, principalmente quando o assunto é herança linguística e literária, é bem melhor entendida quando a gente olha para o começo de tudo há alguns milhares de anos atrás. Terra do Meio, ou Zhongguo, essa palavra em chinês tem duas partes. Zhong, que é geralmente traduzida como centro ou meio, e Guo, que significa território, terra, e mais comumente traduzido como país hoje em dia. E aqui eu vou começar pela segunda parte do nome em chinês, o Guo, para explicar para vocês a formação dessa palavra. Bom, o ideograma usado na época da dinastia Zhou, mais ou menos ali em 1000 anos antes de Cristo, significa a terra do imperador. Por quê? Ele tem 3 partes. A primeira é um traço que significa território, e a segunda é um outro traço que puxa para significar machado ou arma. E é a ideia de poder militar do monarca e sua capacidade de guardar a própria terra. Agora, em volta desse ideograma que já se formou, tem a terceira parte, um quadrado fechando tudo dentro. Esse quadrado significa o muro da cidade. Na China antiga, as cidades eram cercadas por um grande murado, na verdade, que fechava ela inteira. Então você podia sair ou entrar somente pelos portões principais, geralmente ao sul, ou norte, leste e oeste. E esse muro ao redor da cidade também servia como guarita e torre para os guardas. Então, num primeiro momento, o nome da China, como os chineses antigos entendiam, significava o território que o imperador protegia e governava. Com o passar do tempo e o poder do imperador também se desintegrando e novas dinastias acontecendo, mais ou menos ali no 3º século depois de Cristo, esse ideograma sofre uma alteração interessante. O que entra na parte de dentro, cercado pelos muros, é a palavra povo. E a implicação cultural é claramente a ideia de que o que há de mais importante dentro desse território não é mais o imperador ou a força militar do imperador, mas sim o próprio povo. Agora, a outra parte dessa palavra, que é o ideograma que vem antes desse, é o zhong, e a representação dele é bem simples, na verdade. Tem um retângulo, não tão achatado assim, com um risco na vertical bem no centro. As discussões em cima desse ideograma são maiores e as implicações culturais também. Antigamente, o significado dele era o significado de estabelecer um centro. Então imagina um bastão de aço fincado na terra justamente com o objetivo de saber mais ou menos o momento do dia, de acordo com a sombra que o sol fazia batendo nessa barra. Então saber como o sol corria pelo céu e marcar com a sombra o seu ponto alto, esse era, na verdade, o objetivo e primeiro significado da palavra zhong. Sabendo a posição do sol nas diferentes partes do dia também era muito importante naquela época porque é o que fazia com que os chineses antigos demarcassem as mudanças das estações do ano. O zhong, então, incorpora o significado de meio no nome do território que pertencia ao imperador Zhou, colocando ele e o seu governo como centro, não só geográfico, vejam bem, dentro do muro, mas como centro do tempo também, como se o reinado do imperador fosse um feito histórico central que marcava e dividia o próprio tempo. Também vale muito a pena falar isso aqui no Gaokao, que a palavra história deriva desse ideograma do zhong, o que traz um pouco mais da ideia do orgulho que o Império Zhou tinha de ter dominado a língua escrita, possibilidade de relatar a história enquanto os povos bárbaros por ali não tinham feito isso ainda. Então, se num primeiro momento você tem a Terra do Meio como um grito de guerra militar, num segundo momento você tem o orgulho de que o imperador não reina só por causa do poder físico, mas também pela primazia cultural e filosófica, tanto pela criação quanto pela capacidade de registro de pensamentos políticos e de história em geral, coisa que os povos que iam além das fronteiras ali ainda não possuíam. Isso mostra, na verdade, que o Império Zhou nunca quis reinar somente pelo poder, mas também pela influência cultural. E essa característica vem bem aqui no nome Zhongguo. Bom, fora os escritos antigos que a gente tem sobre o assunto, em 1963 foi encontrado na cidade de Baozi um vaso usado em sacrifícios durante essa época aí da dinastia Zhou. Feito de bronze, o vaso tem 122 ideogramas cravados na parte de dentro e na parte de fora também. E nós
temos nele a prova física do nome Jong-woo sendo usado já naquela época. Seja lá quem foi que escreveu esses ideogramas ali, a frase "em casa, aqui, na Terra do Meio", aparece ali e traz pra gente hoje essa herança palpável da civilização chinesa antiga e do legado do nome Jong-woo, que é usado até hoje. Obrigado, Caleb. Hora do Cilada, que hoje tá especialmente imperdível. Gente, o Cilada de hoje vai zerar todos os Ciladas, porque a história é tão maluca que eu nem sei o que dizer. A pessoa que mandou o áudio no Telegram pediu pra gente não falar o nome dela aqui, então a gente vai chamar a garota de Luciana. Nosso editor vai até distorcer a voz e o motivo pra tanta cautela é até justificado. A Luciana foi presa na China. Vocês estão curiosos, né, Maria Rosa e Caleb? Vamos ouvir. Hello! Então, tava meio que a caça às bruxas, assim, em Hangzhou, que é a cidade que eu morei, né? Aí, os policiais estavam pegando um monte de gente. E, por sorte, o dia que eles foram lá em casa, eu não tava lá. Só tava a menina que morava comigo. Então, ela se fudeu antes de mim e me contou exatamente o que ia acontecer. E eu tinha que ir no outro dia. Tipo, ela falou assim, os policiais falaram: avisa ela que ela tem que vir. Falei assim, tá bom. Então eu fui, era muito perto de casa da delegacia. Eu fui, sentei lá, falei assim: oi, tô aqui. Aí eles ficaram olhando assim pra minha cara. Mas o que você tá fazendo aqui? Vocês sabem, né? Não vou falar. Aí eu tava com o livro Sapiens na bolsa. Fiquei falando um monte de balela do livro pros policiais. Fiquei mostrando meus desenhos, minhas pinturas. Perguntei se eles queriam comprar. Mas como eu já sabia, eu tinha pagado tudo já. Tipo, porque eu tinha 1 trilhão de contatos de maconha. Eu não deixei nenhum, na verdade. Eu apaguei tudo. Apaguei histórica, apaguei tudo que você possa imaginar. Aí ele falou assim: dá o celular pra eu ver. Aí eu dei, ela falou assim: mas você não tem nenhum contato? Aí eu falei assim: não, é que eu apaguei. Daí, não pode. Daí eu falei assim: não sabia que eu não podia. Isso tudo aconteceu com a gente subindo a escada só. E depois eu tive que fazer xixi pra fazer o teste de droga. A mulher me levou lá. Mijei num copinho, na verdade. Fez exame de 3 drogas comigo, mas ela apontou lá erva. Quais que são as outras drogas que tá fazendo exame e tal? Aí ela falou lá, era cocaína e mais alguma coisa, sei lá. Eu tive que ficar 2, 3 horas esperando em uma salinha e minha bateria do celular acabou. Burra, porque que eu fico com a bateria descarregada, né? Aí eu subi pra uma outra salinha que não tinha nem maçaneta por dentro. Era muito bizarro. Tinha um banco e uma cadeira tipo de dentista, assim, mas era só pra você ter uma ideia da estética. Mas não era de dentista. Antes de entrar pra fazer depoimento e tal, eles fazem uma revista em você e perguntam se você toma algum remédio controlado. E eu tomo. Aí começou a ficar muito tarde, assim. Eu falando assim, gente, quanto tempo que eu vou ter que ficar aqui? Aí o cara chegou e começou o interrogatório. Era uma salinha muito pequena, muito pequena. Como eu falei, eu tava naquela cadeira de madeira com tipo um babador que fechava na minha frente e fazia um tec. Aí me travava. Na minha frente tinha a mesinha do cara que fez o interrogatório, o computador. Ele ficava escrevendo um monte de coisa, fazendo as perguntas. Tinha outro policial atrás dele, eu acho que, sei lá, de testemunha, e o menino. E a sala era minúscula. Câmera pra todo lado. Aí tinha um tradutor ali, tipo, era um estudante de uma universidade, um chinês, que se precisasse de ajuda, me ajudaria na tradução. Mas não tava precisando, tipo, pouquíssimas coisas tava precisando. Mas naquele momento ali, né, cara a cara com o policial tava fazendo interrogatório, porque eu fiquei muito tempo no interrogatório, nessa cadeira. Deu um medinho assim, mas eu manti na minha mente que ia dar tudo certo. Depois daquilo, eles queriam ficar, tipo, me prendendo por muito tempo lá, tipo, passou 1 hora, 2, 3, 4. Eu não tava fazendo nada lá. Depois disso, eles me liberaram. A gente teve que ir várias vezes na polícia de novo. Teve uma vez que eles me mostraram na câmera comprando maconha. Só que tava muito escuro, assim, chuvoso, debaixo de árvores. E eu tava com um capuz. Aí eu ficava assim,
não sou eu. E a minha amiga falava assim, não fala que é você. Eu falei assim, caralho, mas tá parecendo um pouco que sou eu, né? Não parece uma pessoa chinesa aquilo. A minha amiga que tava comigo ficou menstruada e não tinha colocado absorvente. E a calça dela era clarinha. Aí a gente falou assim, nossa, que ótimo que aconteceu isso, né? Pra gente sair rápido daqui, maravilha. Deu lá, nossa, perfeito. Vai, tomou água, eles ofereceram cigarro 1000 vezes, porque eles acham que cigarro cura tudo. Água quente também, porque até uma perna quebrada você cura com água quente. Aí a gente conseguiu ir embora e isso era tipo domingo de manhã. Tava nevando, assim, muito desagradável. Aí eu falei assim, gente, eu acho que a China já deu, assim. Eu acho que eu posso ir pra Tailândia, assim, ficar um tempo lá e depois eu volto pro Brasil. E sim, vivi feliz para sempre com o meu cachorrinho na Tailândia. Meu Deus do céu. Tailândia, onde também é proibido maconha. Eu tô tão chocado com essa história. Oh my God. Cara, eu tava ouvindo isso, eu tô suando de tanto rir. Mas aqui, antes de mais nada, gente, pelo amor de Deus, a Luciana, entre aspas, que ela pediu pra colocar pi no nome dela. Cara, tu é muito louca. Tu é muito louca. Louca. Cara, isso é muito sério na China. Eu vou passar pro Caleb, que tá mais... Ele tá contido ali, porque, tipo, eu tô chorando de rir aqui. É que a gente já riu tanto dessa história que eu acho que a gente tá, tipo, meio. É uma numb, mistura assim, de sabe? tipo, de humor com, tipo, sei lá o que história maluca. Meu Deus do céu, o tipo de história que a gente recebe. Vai lá, Caleb, explica por que isso é tão sério na China. Não, assim, lembrando, a história é super engraçada. Não é todo mundo que é preso na China, né? Então, assim, ter experiência dentro de uma... ali com os policiais é fenomenal. Mas O seu conceito de fenomenal tá meio distorcido. O Caleb, ele fala, tipo, fenomenal, sensacional. Quanto mais estranha a coisa que você fala, mais ele acha... bizarrinho. Percebe como ele sempre faz isso. Mas aí. explica, Caleb. Mas lembrando, galera, que principalmente pro público brasileiro que quer ir pra China, já fica a dica. Não existe diferença na China entre posse para consumo e posse para você vender, né, pro tráfico. Em resumo, né, a pessoa pode ser... A pena é igual pra quem consome e pra quem é traficante. Exatamente. Se você for pego com maconha, a China trata esse assunto de uma forma muito séria. O filho do Jackie Chan já foi preso porque foi pego com maconha. Então, assim, de um tempo pra cá eles estão ficando mais intolerantes ainda, né? A Luciana falou no áudio dela que naquela época eles estavam pegando pesado lá em Hangzhou. De lá pra cá eles também estão pegando mais pesado ainda. E no visto já, né? Quando você pede visto pra ir pra China, já vem enorme como tráfico internacional de drogas. Vem que é pena de morte no visto pra China também, galera? Não vem escrito que é pena de morte, tá. mas, por exemplo, se você Eu vou vai falar pra do China... Taiwan. Você precisa fazer uma série de exames médicos, uma bateria de exames médicos para poder pegar o seu Residence Permit, que é tipo um visto novo que cola no seu passaporte. E aí fazem exame de droga? E aí, tipo, eles coletam seu sangue. Então eu imagino que isso deve ser testado também, né, Caleb? O Caleb tava até comentando com a gente ontem que parece que estudantes internacionais, antes usar a droga na China já era um problema. Agora, parece que anteriormente a entrar na China também, né, Caleb? sim. Tá sendo um grande problema. Isso, principalmente para estrangeiros que vão para ensinar crianças. Tipo, tem muita gente que vai para ensinar inglês na China e tanto a galera que tem bolsa quanto a galera que vai para ensinar crianças, eles passam por testes quando chegam na China. Cara, mas o visto de Taiwan tem muito explicitamente que tráfico de drogas é pena de morte. Então é uma das... Eu acho que provavelmente é o que tem a fonte maior dentro do visto de residente de lá. Que loucura, não sabia. Sério? Eu sei que tem um canadense no corredor de morte na China, vocês sabem dele? Nossa, não. Tem Como assim? Bom, tem um canadense que foi traficar na China e tá preso até hoje. Não sei se já marcaram a sentença dele, mas não sei se recorreram, mas tá lá. Teve um brasileiro que morreu na Indonésia também, né? Que também é pena de morte. Gente, é importante destacar aqui que tudo isso tem raiz histórica, né? A gente vai voltar em algum momento, eu vou pedir o Caleb para poder fazer um galcal sobre isso, mas a China, boa parte ali daquele período que eles chamam de século das humilhações, tem as uma guerras relação do direta ópio. com a Guerra do Ópio, né? Então,
Os britânicos, quando eles tentaram abrir comércio com o Império Chinês e não conseguiram, eles começaram a vender ópio pra viciar a população. Então, tipo, quando todo mundo tava viciado e querendo ópio de qualquer forma, e o Reino Unido vendendo cada vez mais ópio, o Império ficou puto, queimou todo o ópio do Reino Unido, e o Reino Unido foi lá e saiu invadindo um Sim. monte de lugar na China por conta disso, falando que era como Sim. forma de reparação. Então, essa questão de drogas, mais uma vez, fazer que nem lembra da Eliana, naquela propaganda, diga não às drogas, vou fazer Você isso. pega os seus dedinhos, dedinhos e faz assim pras drogas. Exatamente. Mas olha, é bom ressaltar isso. Mas não, assim, galera, não se arrisquem. Se vocês forem viajar turismo na China e estudar na China, não se arrisquem. Gente. Bom, vencida a parte burocrática de avisar o pessoal que isso é muito sério, essa menina é muito louca. Eu adorei ela. Eu queria parafrasear a Letrux aqui e falar que a gente pesou o chill out. Então a gente, depois de um áudio desse, a gente começou a falar de como não pode, de como isso vai ter seríssimas consequências, porque, galera, a gente tem que fazer isso. Mas, meu Deus, como eu chorei de rir com o áudio da Juliana. Não, cara, Luciana, tudo nesse sei lá. áudio é maravilhoso. Ela brigando com o cachorro no meio, e aí ela solta o nome dela sem querer e pede a gente editar. Solta o nome da amiga, tá ligado? E ela já tem voz de chapada. Desculpa, Luciana, mas você tem voz de chapada. Então, cara, eu acho que ninguém nunca vai conseguir trazer um cilado igual a esse, assim. Eu espero que não, na verdade. A voz aí da Mariana tá distorcida, então ninguém vai conseguir ouvir como a voz dela é, tipo, muito de tia fumante, Não é tá Mariana, é ligado? Luciana. É Juliana, é tudo. Eu tenho A menininha que acabou de cada nome falar. diferente. pra confundir. Mas eu queria falar uma coisa. Oh my God, I love her, she's so crazy. Meu Deus do céu. Não, e o mais legal é que, tipo assim, você espera que uma pessoa que passa por uma situação dessas, eu acho que ela nem sabia da gravidade que eu tava fazendo, mas você espera uma pessoa que passa por uma situação dessas que ela, tipo, se assuste, né? Não volte a fazer. Não, ela simplesmente mudou de país. Pra um país que é tão Foi proibido continuar quanto. fazendo a mesma coisa. A Tailândia. Não, amigo, não é que ela mudou de país. Ela tava vendendo arte, tá ligado? Tipo, existe coisa mais maconheira do que você. Tá, daí polícia esperando pra você ser investigado por porte de maconha e você oferecer vender miçanga pro policial chinês. Tipo, véi, é assim, sabe aquela tour de como falar que você é tal coisa sem falar que coisa. Fala é? que tá vendendo arte. Pronto. Como falar que você é maconheiro sem falar que você é maconheiro, tá ligado? Isso é um sketch perfeita. Usando uma expressão que os chineses usam, eu também já tomei um chá na polícia. Eles falam bem assim, tomar um chá com o tio da polícia. É porque tem disso, né? Toda vez que você tá com algum problema muito sério na China, te chamam pra tomar um chá junto com eles. E chá aqui... Te chamam pra tomar um chá. Desculpa, é bom esclarecer. Chá aqui não é a chá que o povo usa aqui no Brasil como diria pra maconha, tá? Então... Não, de É forma um chá, alguma. chá mesmo. É chá verde. E aí, né, que é uma coisa muito chinesa isso, tipo, te chamou pra chinesa. tomar um chá junto com a pessoa, você pode esperar que vem bomba por aí. É uma conversinha mais séria. Pois é. Mas eu já deixei de pagar Aliás, eu já deixei de me registrar. Eu não renovei o meu registro Isso é de um moradia perigo. uma vez. Isso é um perigo também. Que é um perigo também. A gente perde visto por causa disso, viu, galera? Eu esqueci de me registrar uma vez, eu mudei de apartamento. Caraca. E eu fiquei 6 meses fora do sistema. E não é só Desaparecido. atualizar o endereço, tem que atualizar o número de telefone também, porque o número de telefone na China é quase um CPF, né? Você precisa dele pra Isso. tudo. Pane no qualquer sistema, mudança, assim- alguém te desconfigurou, Caleb. Foi. Exatamente. E eu tinha que pagar essa multa e eu fiquei sentado. Meu, é de uma tensão muito grande, assim. Demais, né? imagina. Eu fiquei sentado lá por causa disso. Falava, gente, acabou minha vida. Tipo, fiquei 6 meses fora do sistema, tipo, já era, tô voltando pra casa. Pra nossa amiga acrebiana não foi um momento de tensão, não. Ela tava lá. É porque provavelmente ela tava chapada, porque ela não só não aprendeu lição, como ela tava até plantando maconha também, então, tipo assim... Caleb, mas falando sobre isso, eu tenho um amigo meu que viajou comigo pra China em 2019, quando eu comecei o curso na Yenching Academy. Ele foi pra China, olha como o sistema, né, da China, esse sistema policial, ele é super bem integrado, então não dá pra esconder esse tipo de coisa deles mesmo. Não dá. Ele chegou e ele foi pra um Airbnb. E como funciona? Você chega na China, se você fica em um hotel, você tem 24 horas de modo geral, 24, não sei se mudou pra 48, mas de modo geral 24 horas pra ir até uma delegacia, se registrar
e falar pra polícia onde você tá ficando. Aí você mostra o seu passaporte, eles colocam no sistema. E aí, esse amigo meu, ele foi pra lá, ia começar um período de sanduíche ali na Tsinghua, que é uma universidade famosa, onde eu vou estudar também. Ele chegou antes do programa dele começar. E como não tinha começado, ele não podia entrar ainda no dormitório estudantil. O que é que ele fez? Ele alugou uma casa, um apartamento, na verdade, no Airbnb. E não se registrou. Pois é. Quando chegou lá, qual que seria o procedimento correto? Quando ele chegasse lá, o dono do apartamento precisaria ir junto com ele na polícia pra falar, tá ficando na minha casa. Não fez isso. Passou exatamente o período de 24 horas que ele tava na China, a polícia bateu na porta dele. E aí, tipo assim, entenderam, porque ele era estrangeiro, a primeira vez que ele tava viajando pro exterior, inclusive. Ele é lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Pedro. E aí ele me contou que a polícia foi capaz de chegar até ele, porque no momento em que acendeu a luz vermelha ali no sistema de que ele não tinha se registrado, eles seguiram todos os passos dele, do momento em que ele saiu do aeroporto até chegar em casa, por todas as câmeras, inclusive as câmeras do táxi e do elevador do prédio onde ele estava. Então, gente, por favor, não repita essa história. A gente não quer receber outro cilada. Quer dizer, se for engraçado assim, a gente até gosta, sim, gente, mas tem que eu não quero. Direitinho. Mas não sejam tigrões na China. Você vai ser pego pelo sistema. Vai. E as consequências podem ser bem piores do que simplesmente um chá de cadeira numa delegacia em Hangzhou, viu? Exato. Esse podcast, ele não apoia ilegalidades na China. Aí eu tá não bom? quero ver nenhum ouvinte Fique do bem pagode claro. preso na China, pelo amor de Deus. Exato. Não vai ser de boa, como foi com nossa amiga Maricleide. Bom, obrigado pela participação, Luciana, Maricleide, Acrebiana e todos os outros codinomes que a gente encontrou pra você aqui. Pode deixar que o nosso editor vai colocar o pi quando você fala o nome da sua amiga e o seu nome. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, nesse caso não foi nem divertida, foi preocupante. Lidando com os chineses, a gente espera que não policiais, e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, ou pelo nosso canal oficial no Telegram, que o link é t.me/pagode chinês. A gente tá esperando seu relato. Hoje ficou bem maior que 3 minutos, porque, tipo, ela mandou essa história, a gente não dava pra não colocar. Eu acho que a gente nunca mais vai ter um áudio assim. Mas é isso, vamos encerrar então com as nossas recomendações. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim. Como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Nessa semana eu vou recomendar uma HQ chamada O Chinês Americano, do Jin Yuanyang, que também já trabalhou desenhando aquela série animada Avatar, né, bem famosa. Não o filme, mas o desenho. A história fala sobre 3 personagens, aparentemente bem diferentes, né, um americano que recebe seu primo chinês, que ele é desenhado de uma forma bem estereotipada, inclusive, vocês vão entender o porquê quando vocês começarem a ler. Um menino chinês que sofre bullying na escola pela fisionomia dele, e o Rei Macaco, da lenda, que a gente já falou sobre aqui no Pagode. Em algum momento a história desses 3 se cruza e aí que a coisa fica bem interessante. É um livro que parece muito simples, mas que tem um subtexto muito profundo sobre preconceito contra asiáticos, a forma como os Estados Unidos nunca absorveu plenamente, né, esses imigrantes chineses, japoneses, enfim. Eu acho que especialmente nesse momento, né, que a gente tá vendo tantos ataques de ódio à comunidade asiática, atentados terroristas mesmo contra essas pessoas, o Chinês Americano, que é um livro de 2006, 2007, não sei muito bem, fica cada vez mais atual. Então, é um livro que envelheceu bem, muito bonito, a história é muito tocante também. Esse livro saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras e tá custando na faixa dos R$38 na Amazon. Caleb, sua recomendação? Bom, eu vou recomendar ninguém mais, ninguém menos que o pai da literatura contemporânea chinesa, um cara chamado Lu Xun. Muito famoso, deve ter uma galera aqui no Pagode que já conhece, mas pra quem ainda não ouviu falar e pra quem não leu nada dele ainda, tem um romance dele chamado Diário de um Homem Louco, que eu acho de uma importância muito grande na cultura literária contemporânea chinesa, mas também é um livro muito bom de ler. Ele traz bastante traços culturais chineses, crises do começo do século XX, tudo através da perspectiva de um cara que estava perdendo a cabeça. Então é muito legal. Lu Xun vale muito a pena conhecer o trabalho dele e a importância que ele teve para a China no começo do século XX ali. Então a minha indicação da semana é essa. E Maria Rosa, o que vai ser essa semana? Mais newsletter, mais podcast, vem livro, vem música, como é que é? Não, errou tudo. Igor e Caleb e ouvintes, tem uma novidade. Eu vou começar a fazer Kung Fu. Ok. Eu vou começar a minha busca pra virar uma mestra Shaolin. E eu não tô brincando. Então, você vai fazer o quê? Jabá do seu professor? Como é que é?
Eu vou fazer jabá do templo que eu vou treinar Kung Fu. Que é na verdade, o meu jabá, ele tem uma explicação muito boa. Eu vou recomendar o Instagram do templo que eu vou treinar Kung Fu, que é o Templo Lohan, Lohan. E eu quero indicar porque o meu Shifu, meu futuro Shifu, porque eu não comecei ainda, ele é um media man, ele é muito bom marqueteiro. Eu falo porque eu e o meu roommate vamos começar, Daniel, beijo, Dani, e é muito maravilhoso. A gente passa horas e horas olhando o Instagram deles porque é muito incrível. É muito interessante, o Shifu é muito legal, ele é muito midiático, então, mesmo que vocês não primeiro morem em São Paulo, né, porque o Templo Lohan fica na Liberdade, vale a pena conhecer de qualquer jeito, é um templo budista, e se você quiser fazer artes marciais chinesas, práticas de medicina chinesa, fica aí a dica, galera. Vem aí a versão Maria Rosa Jack Chan. Vem. A gente começa o episódio falando de 25 quilômetros que ela percorreu de bicicleta, termina o episódio falando... E termina com ela lutando. Gente, a bicicleta não é nenhum problema. Tipo, os 10 de corrida foram muito piores do que isso. Agora a frase Maria Rosa que lute, que a gente sempre repete, vai ter uma outra Exatamente. Bom, o nosso podcast é uma produção da Risca-Fac em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thaís Chaves e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudá Lages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato@pagodechinês.com.br. Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter, o endereço é o mesmo, @pagodechinês. Você ainda pode mandar o seu alô pelo perfil no Telegram, que eu já mencionei, t.me/pagodechinês. Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui, atenção. A visão sem ação é sonho, a ação sem visão é pesadelo. É isso, gente, até semana que vem. Tchau.